Eu não queria fazer esse paralelo aqui, mas infelizmente eu vou ter que fazer. Quando a gente teve no Brasil a abolição da escravidão, muita gente disse que a economia brasileira ia quebrar. Lembra que a economia era toda dependente de trabalho escravo, né? O que aconteceu foi uma evolução das máquinas, uma evolução do trabalho no campo de maneira muito acelerada. Então, enquanto ia demorar sei lá quanto tempo para a gente chegar nesse lugar, a gente chega nesse lugar muito mais cedo. Teve uma melhoria de produtividade e não uma piora, né? A economia brasileira não crashou e não sumiu do dia para a noite. E os argumentos ali, naquele período, é óbvio que eram que a economia ia quebrar, que a escravidão não poderia acabar numa canetada, assim, que tinha que ter algum tipo de incentivo, uma coisa um pouco mais lenta e gradual, mas quando isso acontece, a gente tem uma evolução. Não estou aqui normalizando o período escravagista do Brasil, não. É que não tem como a gente falar da história do Brasil sem citar que, sim, o Brasil foi um país que teve escravos por muito tempo e que isso era a base da nossa economia. Você tem que lembrar que tudo que o Brasil produzia naquela época, café, né, cana-de-açúcar, etc., tudo isso era oriundo de trabalho escravo, né? Então, a gente teve ali essa mudança que foi muito mais agressiva do que essa mudança que a gente está tendo agora e o país sobreviveu a isso, né? E conseguiu crescer, e conseguiu aumentar até a sua economia por conta da pressão que se gera no mercado quando um tipo de coisa desse acontece. Então, se o Brasil talvez fosse demorar um pouco mais para aderir IA em alguns processos, se o Brasil ia demorar um pouco mais para aderir maquinário, né, nesses lugares, como aqui na China você já vê em muitos lugares, né, que você nem tem atendimento humano em algumas coisas. Então, eu acho que isso aqui vai acelerar e muito esse processo, mesmo porque hoje não tem nem necessidade de existir caixa dentro da empresa, né? Então antigamente ficava pensando, mas quem vai vigiar o caixa, né? Como é que a pessoa vai pagar e não vai pegar o dinheiro ali? Como é que você vai confiar na coisa? Você lembra que hoje em dia, se o McDonald's quisesse fazer isso na prática, se ele tivesse os robôs ali de dentro da cozinha, você só vai receber o lanche depois que você pagar, então não tem muito o que você fazer, né? A não ser que você vá partir para uma depredação da loja para tentar pegar as coisas lá de dentro, mas aí também o sanduíche não estaria feito, né? Você vai ter que tentar ameaçar pessoas para conseguir o sanduíche, então não vai funcionar muito bem. A tendência é que a gente veja cada vez mais uma pressão por maquinário. Nesse sentido, você está falando, Raul, então vai haver desemprego. Toda vez que você tem uma mudança drástica de alguma coisa, pode haver desemprego. Mas de outro lado também tem muitas empresas que não conseguem sobreviver sem profissionais, elas vão contratar mais também. Então você tem um reajuste aqui de mercado, diminuindo a margem de um lado, aumentando a margem de outro lado, faz parte